eu conheço até esposas de líderes religiosos que saem fora porque não lhes satisfazem em casa. Mano, nossas igrejas estão cheias de prostitutas gospels. Então, toda vez que um irmão, por exemplo, um irmão dito mulherengo, relacionar-se sexualmente com várias mulheres lá na congregação, está a casar várias vezes. Tá, às vezes nós, irmãos da igreja, na maior parte das vezes, estamos aí comer uma carne, a estranhar, enquanto os outros à nossa atrás já estão a se palitar. Irmãos da igreja que foram no mundo, bailaram, dançaram, gingaram e não sei o que, só que daqui a pouco tá duro. Vou entregar minha vida ao Senhor. E ali também tem um santo que estava duro, ninguém lhe queria. E esse primeiro filho não é teu, é vosso. Mas não é vosso de você e a tua mulher, é vosso de você e todos os que já passaram lá. A masturbação, por exemplo, é pecado? Sim. Ele é pecado por solteiro ou por casado? Estamos a falar do reino de Deus ou do negócio Deus? Não tem como entregar meu negócio no estranho. É que meu negócio, na mão do meu filho, ainda é meu. Nós temos um grande mercado. Nós vendemos Deus, mano. Vendemos Deus e tudo que esse nome pode oferecer. As esperanças, a fé, o milagre. Então, e esse mercado, você sabe, lucra mais que uma empresa de carros. Acho que é um dos mercados, é o mercado que mais lucra no mundo. Nunca entrou em crise esse mercado. Hoje vamos falar um pouco sobre o cristianismo, uma conversa aberta, descontraída. A questão que está a bater atualmente, que é a nova proposta de lei sobre a religiosidade. Vamos nos focar um pouco no cristianismo, mais no cristianismo, tendo em conta nossas convicções. Prevê terminar com os cultos nos quintais. Esse é um dos aspectos que a nova proposta de lei apresenta. E sobre a abertura de igreja, ela prevê cerca de 60 mil assinaturas. O que você acha sobre a nova proposta de lei? Um atentado à nossa fé ou está no seu dever enquanto instituição? Para começar, boa noite a todos. Quanto à nova proposta de lei, temos pensado muito na questão do Estado laico, e aqui fica a nossa principal referência, é que Angola, sendo um Estado laico, nós costumamos sempre nos perguntar se dá para fazer isso ou não, onde é que ficam as limitações? Tem o governo poder para interferir na igreja, ou até onde tem a igreja poder para interferir nas questões do governo? Nos deixa um pouquinho perplexo, né, saber que é iniciativa do governo começar na exigência de licenciatura quanto aos pastores, aos futuros pastores, aos que desejam liderar um ministério. Pode também deixar algumas lacunas, porque nos passam a ideia de que a teologia é a solução de todos os problemas. Essa ideia da teologia. Eu não sei se o Estado pensou nas diferenças ou divergências teológicas. É só apreciar pessoas que estudaram teologias, como o profeta Ben Samuel, estudou teologia, mas é o mais memero gospel que nós temos. E é estudante de teologia, tem licenciatura, ele apresenta isso. E é o Estado quem lhe aprova. O governo devia, pelo menos, raciocinar esse aspecto, porque fica muito vaga a ideia de que ele tem que ser licenciado em teologia. Não é? Por exemplo, os reformados têm uma forma de teologia diferente de nós, os pentecostais. E nós, uma forma diferente dos neo. Por exemplo, o governo dizer que nós temos que ser licenciados em teologia. Eu vou ser licenciado em teologia, por exemplo, na REMA. E a REMA me permite, eu sendo pastor, ter 2 mulheres, desde que eu tenha condições. Como é que o governo vai defender isso? Calma, esse assunto aqui é interessante. Eu não sabia que dentro do cristianismo há essa vertente atual. Se calhar o governo também não sabe, esse é o problema. Não, está do lado islâmico alguma coisa. Não, porque a teologia
Rema não discute muito palavra, discute poder. E Essa tem é algumas palavra crenças revelada. muito duvidosas. Palavra revelada. Tem algumas coisas muito duvidosas. E Mas essas questões duvidosas. está mais para o lado do. Como é que se diz isso? A teologia da graça, nos gracistas. Sim, são os gracistas, mas são cristãos. É, é. E a teologia deles aqui em Angola é válida. Agora, o que me preocupa, por exemplo, para a legalização de uma denominação religiosa, vai se exigir 60 mil assinaturas dentro de uma província. Mas para a legalização de um partido político, estamos a falar de 7 mil e pouco. A que se deve essa disparidade? Vamos só pensar. Aqui está a estratégia clara da eliminação de igrejas. Aliás, isso fica muito visível para todo mundo. Qualquer pessoa que sabe pensar não precisa estudar muito, não precisa fazer ICED, nem qualquer unisquina. É só pensar o que vai acontecer. Eu, por acaso, perguntaria ao Estado, porque também nós temos muitos, não sei se vamos chamar pastores de fato, né? Mas de facto não. Eles não têm factos para serem pastores, mas têm fatos, vestem bem, se apresentam bem. Está muito esse duplo. Epa. Por que acontece isso? Imagina, vamos ir para uma zona recôndita, uma zona muito... Lá mesmo, nas nossas periferias, vou falar vulgo, mesmo nos matos, aonde nós temos 30 habitantes por quilômetros quadrados. E nessa zona, eu tenho que abrir uma igreja. Vou encontrar onde todas essas candidaturas, essas assinaturas? Só que agora vai nos remeter a um outro aspecto. Até que ponto os líderes religiosos vão lutar para associar-se às grandes igrejas? E se eu pensar assim, já não vou olhar só, porque a manobra do Estado tá. Se nós colocarmos essas condições, nós passamos a ideia explícita de que nós estamos a exigir rigorosidade no processo. Sim. O que literalmente, pela consagração da Constituição do Estado laico, não seria uma discussão primária do Estado. Já uma interferência clara. Não seria isso. Quer dizer, o Estado não tem autoridade legítima para chegar até esse extremo. Mas é claro que a fraqueza das igrejas revelada nas assembleias traz ao Estado essa autonomia. Porque os pastores de fato que estão lá dentro da assembleia não discutem a igreja como tal. Quer dizer, entram com subterfúgios de discutir questões que validam ou defendem as igrejas e acabam se associando a partidos políticos e se prendendo em assuntos políticos. Quer dizer, ali o Estado entende que pode fazer e desfazer, fazer e desfazer. Por quê? Porque a própria igreja, que devia ter um posicionamento que não tem. Nós não vimos posicionamento da igreja. Nós não vimos até agora a manifestação do Conselho, por exemplo, Nacional das Igrejas, não vimos a manifestação de reverendos, ou sei lá, que estão lá dentro da Assembleia, a falarem sobre esse caso. O próprio INER nem se pronunciou. O que eles vão fazer? Se nós discutirmos agora, poderão nos usar o subterfúgio de que ainda não é uma lei, é só uma proposta. E nós sempre perguntamos isso, quer dizer, vocês estão a esperar aprovar para depois discutir? Mas você acha que o corpo, a igreja de Cristo, tem essa capacidade de manifestar, sair das ruas? Tem essa coragem? Quer dizer, a igreja como tal, para qualquer estudante da Bíblia sabe, nasceu na rebelião. Não, porque, vê, se nós analisarmos, por exemplo, em termos de sair da rua, é para apoiar alguma coisa. Luta da paz,
o homem da reconciliação nacional, só invocam paz. Em termos de discussões como essas, achas que temos coragem suficiente de sair às ruas? Coragem, não sei. Porque eu conheço muitos mesmo, que são cristãos dentro das suas igrejas no momento de paz. Mas eu não conheço 50% da população cristã em Angola. Aliás, o que eu conheço, se calhar nem se resume a 10% da população cristã em Angola. O que eu quero dizer com isso? Se a igreja se conhecer como tal, a igreja, além de ser uma instituição, ela é primariamente um organismo. A igreja, organismo, como sendo o corpo de Cristo, defende os interesses de Cristo. E os interesses de Cristo, quando interferidos pelas leis humanas, a igreja sempre se voltou contra as leis humanas. É só a igreja seguir o conselho dos seus precursores. Quando, por exemplo, o apóstolo Pedro lhe haviam mandado calar, parar de fazer, Pedro olhou para os líderes civis daquela época, ele falou assim, olha, para nós importa obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Quer dizer, se alguma lei de Deus colabora com a lei do homem, nós fazemos. Mas se a lei do homem coloca em causa ou em risco uma norma de Deus, nós descumprimos a lei do homem. Com isso quero dizer o quê? Essa lei de que os pastores têm de ser licenciados poderá ferir o princípio primeiro do chamado do próprio pastor. Isso nos remete a uma outra preocupação. Quem são essas instituições a nível superior que vão lecionar esse quesito aí de licenciamento teologicamente? É isso que eu estava dizendo no princípio. E eu ainda nem queria ser detalhado sobre isso. Por quê? A Igreja Assembleia tem que criar condições e escolas em todas as províncias onde ela está acentuada. A Igreja Presbiteriana, idem, a Igreja Católica igual, até porque a Igreja Católica praticamente está fora das confusões em termos de organização. É para nós a melhor igreja, isso é indiscutível. Okay? Se tiver aí muitos pentecostais, me perdoem, mas não existe igreja mais organizada que a Igreja Católica. Em termos de organização, está ano-luz. Não existe igreja mais organizada que a Igreja Católica. Eu até podia ser um pouquinho mais longe. Não existe igreja mais santa que a Igreja Católica. Mas, enfim, o que acontece? Essa parte vão te queimar, vai ser excomungado. Os pentecostais que me perdoem podem começar a falar em língua para receber revelações e depois trazerem alguma outra questão. Mas não estraga mesmo nada. Agora, o que vai acontecer? Primeiro, como é que essas igrejas vão ter que criar essas escolas? Essas igrejas vão ter que criar escolas em todas as províncias superiores? Essas igrejas têm quadros suficientes para ensinarem? O que me lembra, por exemplo, atualmente, por exemplo, a nível superior, que eu saiba, a metodista, né, e a católica, que tem o ensino superior em teologia. Tendo em conta essa discrepância teológica, porque cada doutrina é uma doutrina, eu não acredito que os pentecostais vão fazer teologia lá na metodista ou na católica. Quer dizer, os pentecostais até têm, deixa eu ver, na Willa ou no Ambo, tem a FATAD, no Ambo, e acho que tem a FATEMI na Willa. E tem o IBA, que é o Instituto Bíblico de Angola, lá em Luanda, no Kikolo. Ok. Quer dizer, só que, pronto, estão todos centralizados em regiões estrategicamente religiosas. A emancipação religiosa em Luanda, Willa e Uambo acaba sendo maior que em muitas outras províncias ou em todas as outras províncias do país. Eu só estou a olhar ainda essa organização do ponto de vista econômico mesmo das pessoas. Quer dizer,
O que é que eles têm para se suprir? A mobilidade em si já. Onde a irmã Sofia vai. Tipo, até a própria irmã Sofia desistiu de chegar lá. Tá vendo? Não está conseguindo, mano. Preferiu bazar fora da Angola, ela entendeu que tem mais saída lá. O evangelho lá, tipo, as ruas lá tem mais caminhos. Aqui as estradas não dão para pregar o evangelho nos confins. Por exemplo, eu considero principalmente as pentecostais, né? Dito assim entre aspas, fazem muito barulho. Por exemplo, acabar com o culto nos quintais, a um certo ponto não beneficia a vizinhança. Porque é muita poluição sonora. Não, porque você vê, em termos pentecostais, culto sem barulho não é culto. Em pentecostais tem culto de segunda a sábado, segunda a segunda. Ok. Tá bom. De manhã não. Vamos supor que o Estado fez uma estatística. Sim. Né? Fez um estudo de caso. E dentro desse estudo, o marco amostral deles lhes mostrou que 60% dessa população não gosta do barulho. Sim. Poluição sonora. Até essa suposição já só há pecado, porque nós sabemos que o Estado não tinha coragem de fazer isso. O Estado olhou num bairro ou no outro bairro e pensou assim, mas só que tem bairro que ama o barulho. Eu, por exemplo, tinha uma igreja no quintal. E o povo amava o barulho. Porque eles, tipo, as pessoas da rua não entravam lá. Mas sempre que nós saíssemos do quintal, sabe o que eles diziam? Manos, continuem. Vocês estão a nos ajudar muito. Então, se nós formos numa vizinhança, nós poderemos perceber que bem lá no fundo, pelo menos 50% dessa população até não vai naquela igreja, mas entende que aquele barulho lhes faz bem. Eu acho que é também uma outra questão que o Estado devia ver. Por exemplo, vou falar aqui abertamente. Eu não sou totalmente em discordância do Estado parar as igrejas nos quintais. Sabe por quê? Primeiro, ajudaria a legalização das igrejas. Porque tem certos pobres. Mas as igrejas não. Não, vamos chegar ali. Eu estou falando assim: tem certos pobres que não gostam de estudar, não queriam trabalhar, não queriam fazer nada na vida, aprenderam a orar e não têm condições para alugar um lugar. Roubam dinheiro dos outros, ainda por cima nos quintais alheios. O Estado facilitaria isso. Mas só que a implicância que eu tenho nisso continua sendo em zonas recônditas. Sim. Onde um missionário, por exemplo, vai para transmitir a mensagem de Deus, para levar o evangelho, e não tem condições. E o governo, se você ir lá lhe falar que temos que abrir uma igreja, ele vai ser o primeiro a te falar que o nosso Estado é laico. Questões da igreja não é nossa prioridade, vocês se entendem. Agora, o Estado não vai ter capacidade de colocar igrejas em todos os lugares, vou falar pior, de colocar todas as diferentes igrejas em todas as localidades. E essas igrejas também não terão essas condições. Significa o quê? Que parar os cultos nos quintais devia ser condicionado, por exemplo. Condicionado como? Não é admissível hoje que uma igreja Assembleia de Deus Pentecostal, reconhecida, tida como uma igreja entidade, por exemplo, lá, aqui mesmo no nosso país, é uma das maiores igrejas, das igrejas mais reconhecidas. Então, falar assim, uma igreja pentecostal Assembleia, não é admitido que numa zona tipo Quilamba, numa zona tipo Talatona, numa zona tipo Maianga, ou outras zonas um pouquinho mais modernas, porque Angola não sei se tem cidade bem desenvolvida, mas um pouquinho mais modernas, não é aceitável que elas ficam no quintal, né? Aí, na boa, nós entendemos.
Mas agora eu que estou aí no quando, porque já tiraram o cubango. Se fosse os dois ia ser mais difícil. Agora só estou no quando. E estou numa zona aonde não tenho condições para criar uma estrutura de igreja, porque o que interessa é levar a mensagem de Deus. E Deus já usou uma irmã, como no tempo do Novo Testamento, porque esse nosso Estado, esse nosso governo tem que ler Bíblia. Se o nosso governo lê Bíblia, vai entender que também lá em Atos, o povo cultuava nas casas, não tinham templos. Barnabé foi um dos que mais deu residências para que os irmãos se reunissem. As reuniões eram nas casas. Agora, mais outros, como os irmãos, por exemplo, da igreja de Coríntio e tantos outros ao longo do tempo, foram tendo templos. Mas começamos nos quintais. Então, se nós não colocarmos o pé nisso, nós depois vamos começar a ter muitas dificuldades para a expansão do evangelho, porque a preocupação da igreja é a expansão do evangelho. E essa expansão do evangelho, que é a preocupação da igreja, é o que a igreja tem que começar a discutir quando o Estado vem interferir, porque o Estado está a interferir e criar limitação. Eu tenho que pensar dessa forma, o Estado está a criar limitação na expansão da mensagem. Vamos ficar onde? Paramos de pregar? Paramos de orar? E essas pessoas que Deus quer salvar? Vamos deixar de falar com eles porque não podemos estar nos quintais? Até é uma questão que eu gostaria de fazer. Por exemplo, nessa questão da nova proposta de lei, né, nos remete a um outro tópico, né? Cristão e a política. Há aquela divergência, aqueles que concordam que o cristão deve sim se envolver na questão da política, outros que não, são coisas do mundo e muito bem poder deixar assim. Qual é a tua visão a questão disso? Fugindo um pouco desse tema aí. Também já está aborrecido de falar dessa proposta, até porque o governo não gosta de mudar, né? Mas, eu, por exemplo, tenho um pensamento, eu penso, e eu quero que ele seja um pouquinho mais ponderado. Mais ponderado como? R.C. Sproul, um reformador, ele tem um livro, A Igreja e o Estado. É um livro curto, deve ter aproximadamente 46 páginas. Todo mundo que lê vai entender essa visão e pode amar essa visão. Qual é a visão? É fácil entender que no progresso, no processo de desenvolvimento das sociedades e o agir de Deus nelas, Deus sempre teve cuidado em trabalhar com o governo humano e o governo divino. Sempre houve essa aliança entre a fé e a política. Quer dizer, por exemplo, R.C. Sproul, num dos trechos, ele diz assim: a igreja e o Estado, o governo humano, devem andar juntos. Mas quem é o mentor do outro? É a igreja. A igreja é a mentora do Estado, a direcionadora do Estado. E eu posso ajudar as pessoas que nos ouvem, porque essa live tem um pendor mesmo bem religioso, bem cristão, e se tiver algum ateu, Deus te abençoa, né? Mas eu quero dizer assim, por exemplo, quando você vai no primeiro livro de Samuel, você encontra a instituição do primeiro rei. Quem era o primeiro rei? Saul. Estou falando da nação israelita. E alguns podem nos ofender, principalmente por causa dessa questão da guerra de agora, já estão com raiva de Israel, mas eu vou falar assim, eu só estou a trazer iluminação daquilo que os cristãos creem. Essa janela que eu estou a criar é só dos cristãos. É o seguinte, em 1 Samuel, a instituição do primeiro rei, que é o rei Saul. O rei Saul,
Quando a nação israelita, por exemplo, defende a ideia de que precisavam ser governados ou liderados por um rei, esse Deus que guiava o povo, porque antes era uma nação teocrática, com um profeta. Quer dizer, o rei ia consultar o profeta toda vez que tivesse que tomar alguma decisão. E sempre que Deus quisesse trazer alguma informação ou falar alguma coisa para o povo, era o rei falando com o profeta, ou o profeta falando com o rei. Se o rei ouviu o profeta, então a mensagem do profeta para no rei, e o rei transmite ao povo. Se o rei não ouvir o profeta tem a obrigação de desobedecer e falar para a nação. E nós vimos essa caminhada de Israel funcionando em muitos momentos. Por exemplo, o reino do norte de Israel tiveram muita dificuldade. Muita dificuldade por quê? Porque tiveram muitos reis que desobedeceram ao Senhor e acabaram tendo muitas consequências negativas. Já o reino do sul, Judá, a Bíblia mostra que teve muito sucesso. Por quê? Porque reis que eles tinham, que obedeciam e honravam ao Senhor, e tinham consequências positivas. O que isso quer dizer? Que não existe pecado algum, não há nenhum tipo de pecado em a política ou o cristão andar com a política, mas o cristão precisa entender o propósito dele na política, porque o problema está no propósito. Eu não vou na política para me safar, para me dar bem, não. Eu vou lá para servir. E outra, eu tenho a política como uma maneira de honrar o meu Deus. Eu tenho a política como uma forma de servir ao meu Deus. Se os nossos pastores, na sua maioria, entendessem isso, nós como igreja e nós como nação teríamos sucesso. Aonde é que teríamos sucesso? Era, independentemente do presidente, ele respeitaria as ações de Deus desde o momento que a nossa nação se consagra como sendo adepta ao cristianismo ou adepta a qualquer outra religião. Essa questão, por exemplo, de cristão associar-se à política, por exemplo, se formos levar isso no parlamento, não acham tanto quanto tendencioso? Quer dizer, tendencioso por quê? Primeiro, quando nós falamos que Angola é um Estado laico, nós queremos trazer o absolutismo de que Angola, o governo, enquanto governo, não tem absolutamente nada a ver com a religião. Certo. Mas isso não é verdade. Quer dizer, essa interpretação acaba ficando muito extremista. A prova disso é a proposta de lei. Quer dizer, aí fica até mais claro, né? Por quê? Porque o Estado laico parte do princípio de que eles não vão interferir na nossa capacidade de sermos adeptos de uma ou outra religião. Por exemplo, Angola, sendo um Estado laico, significa que está aberto para o cristianismo, para o islamismo, para a umbandaria, para a quimbandaria, para todo tipo de religião que não coloca nem se vê como ameaça à sociedade. Se não se vê como ameaça à sociedade, é livre. Quando o nosso Estado, porque essa proposta de lei, já em 2023, nós tínhamos esses insights, discussões do gênero, a quando das problemáticas trazidas à tona pela Igreja Universal, por exemplo. Quando a Igreja Universal cria aquele problema interno, o nosso Estado depois foi lá interferir. Quer dizer, por que o Estado interferiu? O Estado interferiu porque entendeu que colocava em causa o risco, ou em risco, a sociedade. Quer dizer, a saúde.
A Quer dizer, soberania própria. a própria saúde da sociedade, em termos religiosos ou morais, estavam a ser feridos, então o Estado interveio. Quando o Estado intervém nisso, isso não lhe tira a possibilidade de continuar sendo um Estado laico. É por isso que eu repito, por exemplo, o Estado, ao trazer essa proposta de lei, ele não está a 100% não está a 100% interferindo ou ferindo o princípio da laicidade. Mas o que nós discutimos isso no Estado são as implicações que o Estado não repara. Essas implicações que o Estado não repara, que são casos não genéricos, porque o Estado, ao pensar nisso, pensa nas igrejas do Palanca, onde tem nossos irmãos congoleses a fazerem, quer dizer, estão a fazer milagre com Kikwanga e não sei o quê. O Estado pensa nisso. Aparece lá aquele não que saiu do WIS e fez. Quer dizer, o Estado pensa na forma como o nosso povo ou como a nossa sociedade tem se mostrada fragilizada em termos de crenças. Ali nós entendemos o Estado, mas nós temos as outras implicações. Por quê? O que 10 fazem e outros 10 não fazem já nos coloca em debate. Porque nós temos 50%, 50%, e esse 50%, 50% tem que ser bem analisado antes de ser tomado como decisão. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos a não, já não estou na proposta de lei. Estou aqui. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto igreja, enquanto cristãos, nós temos implicações, até porque quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 13, e a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, os apóstolos fazem uma referência bonita à submissão às autoridades. Quer dizer, mas essa submissão às autoridades tem que ser bem contextualizada. Quando a autoridade é estabelecida e está dentro dos princípios que regem o reino de Deus. Um mito que a igreja carrega muito. Quer dizer, que é até falacioso você ouvir a igreja a discutir assuntos. Eu já tive uma discussão assim sobre isso, né? Vamos falar um bocado. Vou pegar a masturbação, por exemplo. É pecado? Sim. É pecado. É fundamento porque... Não, tá bem, é pecado. Mas, não, antes de eu fundamentar, eu quero saber, ele é pecado por solteiro ou por casado? Tá que tá uma me rir. Tá com essa apresentação, tem que perguntar? Não, porque, vê. Ele é pecado. Não é assim. Sim. Por quê? Deixa eu explicar isso. Imagina que você casou. Você tem a tua esposa. E você masturba pensando nela. Cometeste qual tipo de pecado? Pecado do corpo. Pecado do corpo é como? A forma como foi projetado não deverá ser feita assim. A autossatisfação. Não, porque eu conheço um conceito. Eu conheço um conceito de pecado do corpo do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 6, né? Que é aquele, e nem falou de masturbação, falou de fornicação. Aliás, ele nem falou diretamente de fornicação, eu minto, tá sabendo? Falou de adultério. É que você desrespeita ao teu próprio corpo. Porque você oferece teu corpo a uma e a outra pessoa. Você se desonra. Se desonrar por quê? Porque você se oferece. E eu desafiaria, por exemplo, eu não sei se temos quantas pessoas ali do outro lado, mas eu desafiaria as pessoas a nos trazerem 3 ou 4 textos que falam sobre fornicação. Não, também outra mecanização. No conceito de sexo antes do casamento, por exemplo. Fornicação. No conceito de ser sexo antes do casamento.
Não, porque isso parece ser uma música. O que é fornicação? É sexo antes do casamento. Já, mas eu acho que do ponto de vista bíblico é sexo sem compromisso. Yeah. Então, o que é que mata o cristão? Pastor falou, você leu aonde? Uhum. O pastor encontrou em qual. É por isso que eu amo quando você vai ler Atos, você vê o apóstolo Paulo fez muitas cenas, mas o apóstolo Paulo depois para numa das suas cartas e ele faz menção da igreja de Berea, que é uma igreja que ele encontrou e ele sentia medo. Medo. O apóstolo não é medo porque ele não tem conhecimento, mas ele tinha muito rigor ao falar, porque ele sabia que aqueles irmãos não falam amém. Eles querem comprovar se está certo ou se está errado. Não, espera, a lei de Moisés, a Torá, nós não interpretamos assim. Apóstolo, nos explica ainda por que você está a falar isso. Nós não fazemos isso. O pastor Sadraque é homem de Deus. Como o pastor Sadraque é homem de Deus, qualquer trocadilho que ele fizer, do ponto de vista bíblico ou não, está certo. Você fala só amém. Aquele é papá Sadraque. Se cuiou, não. O importante é cuidar. Tipo, aquilo, mas isso, quando você vai fazer a análise minuciosa da Bíblia, aquilo bate certo. Isso ninguém quer saber. Você fala só amém. Quem é você para contrariar o pastor Sadraque? Esse é o problema que nós temos na igreja. Então, por falta de pessoas que analisam, nós vivemos cheios de mitos. Por exemplo, eu já discuti isso muito com meu pai na fé, assim, partilhando. E nós estávamos a discutir se a masturbação é qual pecado. Por exemplo, no grupo dos pecados, masturbação é qual tipo de pecado? Não consigo te responder. Tá vendo? Você vai falar assim, lascívia. Lascívia é o quê? Lascívia é despertar desejo no outro sem poder saciá-lo, sem satisfazer. Mas quem se masturba se satisfaz. Calma, vamos lá pensar uma coisa. Por exemplo, sexo antes do casamento. Quer dizer, depende do que você chamar de casamento. Em termos de aprovação na comunidade. Ok. A aprovação na comunidade. O contrato? Yeah. Tá bem. Sexo antes do contrato? Estamos a falar em termos, esse casamento mesmo tradicional. Ok. Quer dizer, se estamos a falar em termos do contrato, eu vou falar que é errado. Vou falar que é errado, mas não, eu quero aqui ser mesmo assim, o mais simplista mesmo, o mais simplista de todas as abordagens. Esse conceito tradicional que nós estamos a trazer, ele foge um bocado do conceito da Bíblia. Ele não é tão igual ao conceito da Bíblia, né? Estou falando do nosso contrato moderno. Não estou ainda a falar porque, não, esse casamento é europeu, porque o casamento que nos gasta mesmo é o da Europa. Os do Ocidente. Imagina ainda se a África antes tinha essa coisa de casar na conservatória, depois na igreja e depois no salão. Vamos lá, velho. E a própria Europa já nem faz assim. É simplista. Essa se viu. Por quê? Porque nós sabemos que casamento em África, quer dizer, pelo menos nossas tradições, entrega os dotes, recebe a esposa, vai com ele. Nós aqui em África casamos 2 vezes. Na verdade são 3. Não vou contar mais a apresentação, porque agora é bate-porta, né? Não, casamos. Não, estou falando em 3 locais diferentes. Não, está a falar mais do civil e do religioso. Eu nem sei se o casamento, na verdade, na verdade é o quê? A parte daquele, em termos sociológicos, é a questão do contrato, né? Assim já vamos lá fugir a nossa
sociológico. Vamos lá na vertente mais prática. É uma oficialização, no caso. Eu acho que nós podemos raciocinar. Vou pegar ali. Quem instituiu o casamento? Foi homem ou foi Deus? Foi Deus. Certo. Foi Deus. Como foi o primeiro casamento? Vamos falar da Eva? Uhum. O próprio Deus deu a Eva Adão. O próprio Deus deu a Eva a Adão. Tá. Mas eles eram casados já? Não. Veja o critério deles. Unir-se-á o homem à sua esposa. Mas como é que ele já sabia que era a esposa assim ainda não tinha casado? Ele ainda não tinha casado, mano. Mas eu falo assim, unir-se-á o homem à sua esposa. Unir-se-á, essa expressão, até lá nos versículos mais abaixo, vem mais detalhado, sabe? Fala como? E Adão conheceu Eva. Aí já é uma questão de acasalamento. Oh, eu até em vez de falar casamento, eu falaria mesmo casamento. Não, porque o termo conheceu, né, em termos bíblicos, revela aquela questão da intimidade, relacionamento, mas também pode ser interpretado como... Não, é que a expressão conhecer do original traz mesmo a ideia de relação íntima, aliás, relação sexual. E esse é o verdadeiro casamento. Então, toda vez que um homem relaciona sexualmente com uma outra mulher, está casado. Casamento é isso, quer dizer, a união que nós temos, a união discutida lá na Bíblia é essa. É isso, nos cria os laços afetivos, os laços morais. Por quê? Eu estou fazendo essa provocação de propósito lá nos irmãos, porque os irmãos da igreja não gostam de estudar. Então, estou fazendo esses. Calma. Então, toda vez que um irmão, por exemplo, um irmão dito mulherengo, relacionar-se sexualmente com várias mulheres lá na congregação, está a casar várias vezes. Está a casar. E ali vê, tem uns amados que costumam escrever muito sobre o poder do sexo. Não sei se você já viu textos dessa natureza, que quando uma menina, e até a ciência traz esse conceito, quando uma menina se envolve com um rapaz, o sêmen daquele rapaz sempre fica alguma coisa. Sempre. É por isso que nossas irmãs que passearam muito, dançaram muito. Eu vi um estudo, acho que partilhou comigo é um camba meu, Gabriel, não sei se ele está me acompanhando, também cristão, inclusive é filho do pastor, ele é a vizinhança da minha dama. Ele me partilhou uma curiosidade, ele disse que uma mulher que se relaciona várias vezes com vários homens, ou com um homem, depois é bem provável que você tenha traço identitário no rosto daquele parceiro que me deixou. Eu já queria falar aqui, ainda bem que deixei falar. Essa discussão científica. As nossas irmãs que giraram, andaram, pularam, não sei o quê, acabam às vezes tendo qual o problema? Isso, as mulheres sabem isso melhor que nós os homens. Às vezes o teu filho é parecido contigo, mas ao longo do crescimento você vai perceber que ele não tem nenhum comportamento teu. Os traços comportamentais não tem lá nada teu. Mas também não tem lá nada da mãe dele. Também não é do tio, nem da avó. Girou o mundo. Tá vendo? São dos aposentados. Por quê? Porque as nossas irmãs tiveram muito. Há irmãs, e aqui, se tiver irmãs a me ouvirem, não se sintam ofendidas. Yeah? Mano, às vezes nós, irmãos da igreja, na maior parte das vezes, estamos aí comer uma carne, a estranhar, enquanto os outros à nossa atrás já estão a se palitar. Nós só estamos comendo agora, tá vendo? Por quê? Porque as pessoas entendem
O que acontece muito com as irmãs da igreja é que foram no mundo, bailaram, dançaram, gingaram e não sei o quê, só que daqui a pouco tá duro. Vou entregar minha vida ao Senhor. E ali também tem um santo que estava duro, ninguém lhe queria. E esse primeiro filho não é teu, é vosso. Mas não é vosso de você e a tua mulher, é vosso de você e todos os que já passaram lá. Sim, tá vendo? Pode matar hoje. As pessoas não entendem isso. Por quê? O que está acontecendo? Cientificamente, todo homem que se envolve com uma mulher deixa alguma parte dele. Então, vou falar que ela casou com... Porque assim, unir-se-á e tornar-se-á, eles vão se tornar uma só carne. Assim, essa aí se tornou quantas carnes? Ou se tornou uma carne quantas vezes? Tá vendo? Porque a mulher se preservar, e as pessoas, eu acho que as pessoas que leem Bíblia ou estudam Bíblia, nós, os estudantes da Bíblia, devíamos entender isso. As leis que Deus coloca não é para lhe fazerem bem. E tem uma dimensão muito abrangente. Não, essa lei, se eu fizer, vai magoar o coração de Deus, vai ferir o coração de Deus. Você só tem ilusão. O que fere o coração de Deus... Complica muito. O que fere o coração de Deus é Deus tiver ferido. Forte. Deus como é teu pai. Né? Imagina você tá olhando teu filho, tá entrar em casa bêbado, a cair. Você fica magoado. Mas só que você não está magoado por você está magoado por ele. Como é que ele tem coragem de se fazer tanto mal? É assim que Deus olha para nós. Quando nós falhamos, e nós os devemos pensar isso, ao estudar a Bíblia, ao cumprir as leis de Deus, eu não estou a fazer nenhum favor a Deus, não estou a fazer nenhum bem para Deus, eu estou a fazer para mim. Não, Deus é egoísta. Não, Deus é tão altruísta que ele se sente muito mal quando me vê a errar comigo mesmo. Forte. Então, quando ele me diz assim, eu não posso ter... Se ele me falasse, olha, você não pode ter relações com mais de uma mulher, ele não está me falar que eu não tenho força suficiente para aguentar essa mulher. Sabe o que ele está me falando? Está falando assim, velho, você pode ter fisicamente força para ter 10 mulheres, mas eu estou a te poupar do desgaste emocional, das despesas que você terá para custear uma, outra. E da curta, tipo, você está a encurtar a tua vida. E vocês têm, eu entendo isso. Você está a encurtar a tua vida. E também, no sentido... Ora estás ali, ora estás... A questão do prazer, por exemplo, no sentido prazeroso. Por exemplo, uma mulher que passa por vários homens, tendencialmente, a sua forma de encarar o sexo é diferente daquele que passa um único homem, porque já tem experiência. Vai que a expectativa dele é frustrada porque já passou uma experiência melhor que aquela. Quer dizer, e eu até eu não sou malandro ao ponto de pensar ali, né? Nem parei para pensar ali, mas imagina só. Não, agora, eu vou falar agora. Não. Não, isso é fronteira. Essa é fronteira. Não, longe disso. É mesmo sem fronteira. O que eu ia dizer? Mano, essas nossas irmãs que nós hoje vivemos, sabe que hoje as nossas igrejas têm registrado os maiores índices de divórcio? Por conta de quê? Esse é um aspecto. Porque você está acostumado, você tem uma rotina sexual, o teu corpo se adaptou àquela rotina, e você encara um dread, por exemplo, é um castro, não tem experiência sexual, você tem mais experiência que ele, você se sente frustrado. É lógico que você vai procurar uma outra experiência.
Não conheci, eu conheço até esposas de líderes religiosos que saem fora porque não lhes satisfazem em casa. E Ainda os há muita fracassos, quer dizer, não, porque, mano, nossas igrejas estão cheias de prostitutas gospels, tá vendo? São, mesmo aquelas vaquinhas do pastor, o pastor está a fazer vaquinha com as irmãs, Não, isso é. uma Olha, parte, isso uma parece parte, uma mesmo. parte, uma parte, entende? É verdade. Então, isso acontece, o que está acontecendo conosco é não, a educação sexual que as nossas igrejas. Olha, a igreja pentecostal é uma das igrejas mais. Eu falo sempre isso. Eu não sei se vou falar muito mal de outras igrejas, né? Mas uma das piores igrejas que eu conheço na Terra, a igreja pentecostal, é deficiente de ensino. E É você vê, muito por exemplo, deficiente. e você vê, a parte da questão de estarmos obcecados em falar a língua, temos um outro problema. Passa-me a impressão que está-se muito preocupado com o casamento. O foco da igreja é só casamento. Quer dizer, veja, até as mulheres. Isso me dói nas mulheres de Deus, até. Né, já Parece que é uma, tem os HD é uma, e tem as MD, né? é uma conquista extraordinária de outro mundo. Mano, é por conta dessas nossas mensagens, fora do bom princípio, porque o bom princípio devia estar aqui, na Bíblia, mas as nossas mensagens são muito materialistas. São tão materialistas que elas acabaram até por ferir o próprio princípio do casamento. Como é que as nossas irmãs acabaram sendo são influenciadas pelo diabo, não estou a mentir, mano. São influenciadas pelo diabo a pensar que a finalidade da vida delas é o casamento. Yeah. E agora, sabe onde é que está a nossa maior infelicidade? Isso que eu estou falando agora é muito espiritual. Sabe onde é que está a nossa maior infelicidade e a causa de muitos divórcios? É que as pessoas casaram tendo o casamento como finalidade. E depois que você casa, você tem a sensação de missão cumprida. E quando você tem a missão, aquela sensação de que cumpriu a missão, qual é a tendência? É relaxar. Conforme. Yeah. Quando você já se conforma, conforme dizia Bill Gates, por exemplo, que a excelência ou conformismo é grande aliado do fracasso. Se as irmãs forem santas e de Deus, vão perceber que o casamento não é uma finalidade, é um meio para a felicidade. Então, esse meio para a felicidade nos faz entender que a finalidade é a felicidade. Forte. E onde é que eu conquisto a felicidade? Conquisto a felicidade no dia a dia. Quer dizer, eu conquisto a felicidade no todos os dias. Ou seja, eu sou feliz hoje, fui feliz ontem e tenho que ser feliz hoje para procurar ser feliz amanhã. Isso depois fica tipo uma questão de competição, tá vendo? Todo mundo vai atrás. Isso por quê? Porque todo mundo procura um objetivo de vida, então estamos a caminhar, mudamos o rumo. Hein? Quando você perde, aliás, uma das maiores estratégias do nosso inimigo não é te fazer perder a guerra, é te fazer perder a finalidade. Por quê? Vou te tirar da escola por quê?
Você te tirar da escola, é óbvio, fica muito óbvio que eu quero te tornar analfabeto. Sim. Mas se eu te deixar lá na escola e te instrumentalizar lá dentro, você pensa que você vai ser alguém. Então eu te domino lá. O diabo é inteligente. Aliás, eu não sei se um de nós é mais inteligente que o diabo. O diabo é muito inteligente. A gente lê o livro que ele viveu. O diabo é antigo, mano. É mais velho, tipo, antes de Adão Ele é mais saber o que velho. é sonho, o diabo já Ele é mais velho existia. agora. Ele é mais velho Tá agora. Nem vendo? pudesse dizer. Agora, é ali que me fecha. Eu também pensava que ele era mais velho e aguado. Tá vendo? Né? Mas no final das contas, mano, aguado somos nós que estamos a perder com ele, a pensar que estamos ali ganhar. Yeah. No momento que nós estamos a pensar, não, ele está a levar, está a apanhar. É ele quem está a nos levar lá naquele caminho de tipo, estamos aí vencer. Vamos fugir um pouco do nosso pentecostal. Vamos lá no neopentecostal. Não acha que a igreja está muito centralizada no queima-queima do que outra coisa? Parece que atualmente os líderes estão preocupados em formar mercenários ou guerreiros da fé do que outra coisa. Mas, espera aí, né? Quem são esses líderes? Os neopentecostais. Qual é a ideologia deles de vida? Tudo é culpa do diabo. Qual é a filosofia deles de vida? Tudo que acontece negativo, forças exteriores. Quer dizer, são completamente espiritistas. Tá vendo? É só você parar e falar assim. Todas as vezes que Jesus fez menção ao diabo, estava bem contextualizado. Mas, vamos ainda ser assim sinceros. Já viste quantas vezes no livro de Atos os apóstolos a discutirem o diabo? Não, discutir. A acusarem o diabo, então, pelo menos. Eu me lembro. Eles viveram como se o diabo nem existisse. Há um episódio aí que. Mas acho que é mais no sentido de. Há um episódio de Ananias e Safira. Um episódio aí, mas é de menos. Mas veja no episódio. Por que deixou enganar? Uhum. Agora por quê? Ouve, o diabo, se você... Se você não orar só hoje, o diabo já te agarrou. Está dormindo na igreja, não sabemos a condição de dormir, é Quer diabo. dizer, você, tipo eu hoje, de ontem, quer dizer, do dia de ontem para hoje, eu fui dormir 4 horas da manhã. 4 e alguma coisa, caminho de 5. E levantei 6 horas porque tinha aqui no culto. Se eu no culto começar a cabecear, principalmente por um pregador que está todo mundo a falar, receba, 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 é o diabo já. Fiquei aqui até comunicação e aprender sobre coisas de Deus até 4 horas. Fui dormir. Quando cabecear na igreja, assim o diabo, depois de eu estar bem carregado aqui com unção, o diabo é que me fez ter sono. Esse corpo aí brinca muito com ele. Ora é Deus, ora é diabo. Se você não tiver jantar hoje na tua casa, você que não trabalha, não é o diabo, é tua falta de dinheiro, tua falta de trabalho. É adulto, 27 anos, gasta dinheiro com bolacha, com sambapito, com não sei o quê, mas não sabe, não tem propósito. Acabou 10 milhas a chupar gelado, é o diabo. Mano, no final das contas você vai parar e vai perceber, não existe um diabo na tua vida pior que você. Por exemplo, hoje nós estamos preocupados
em lançar grandes eventos, né? A gente prepara muitos programas tem não. A gente chama tarde, eventos religiosos. Duas coisas que eu reparei. Nós estamos preocupados em convidar outros cristãos de outras igrejas que já são convertidos e a gente não evangeliza. E a pergunta que eu faço, se o objetivo desses eventos religiosos é ganhar alma, por que a gente não evangeliza e por que constantemente estamos atrás de cristãos já convertidos? Ou pessoas já convertidas? Espera, mas, meu irmão, o objetivo dessas atividades... A tua introdução está me dando muita graça. Não, é sério. O objetivo dessas atividades é mesmo esse. Yeah. Ou deveria ser, no caso. Eu já queria perguntar se você está a falar do objetivo ou do que devia ser objetivo? Mas os HDs... Autopromoção, né? Nós temos muita gente que nós estamos ali colocando. Nós é quem estamos ali colocando no céu. Nós temos muita gente que nós estamos ali colocando. Nós é quem estamos ali colocando no céu. Estão no inferno, mano. Yeah. Parece meme, mas já. Nós estamos ali colocando no céu. Nós estamos a falar assim, não, esse mesmo é homem de Deus. Esse gajo Deus não lhe conhece. Eu parei de fazer algumas chamadas de atenção. Por quê? Porque os pentecostais têm aquela mania de que quando você vem fazer uma correção construtiva, ele acha que você está lhe corrigir porque você quer que ele te convida. Pronta. Eu sou o tipo de crente que entendo pelo menos 3% ou 2% da Bíblia Sagrada. E eu estou nem aí se vão me convidar para ficar num púlpito, não, isso não me interessa. E eu nem estranho se você me convidar para ir no púlpito para pregar, para falar não sei o quê. Para mim, isso não é uma grande honra estar aqui. Tipo, você vê gajo completamente irresponsável. Ele é irresponsável. Vá pregar uma mensagem de forma irresponsável. Vá magoar o texto, vai lhe deixar uma cicatriz de pelo menos 13 pontos. E ele está falando assim, estar aqui é uma grande responsabilidade. Fala que está ali no púlpito é uma grande responsabilidade, mas ele vai pregar irresponsavelmente. E você não pode lhe falar. Por quê? Não, se você está a questionar que nós não podemos convidar o fulano, então temos que convidar você. Não. Os nossos amados irmãos, as nossas igrejas, não estão preocupadas com almas em primeiro lugar. São as palmas, são os aplausos. Não. Infelizmente. Fulano é mesmo visionário. Esse visionário conseguiu realizar uma atividade dessa dimensão? Não. Olha esse mesmo tá lá. Olha só a individualidade. Conseguiu. Sim. Por quê? Se essa atividade correr bem, você é o visionário, o homem de Deus. Porque quando correr mal também, você era o emocionado. Você realiza essa atividade sozinho. E o que nós estamos a fazer? Por exemplo, eu tenho a minha igreja. Na minha igreja, vamos realizar uma semana de atividade. Mas ninguém conhece o Alberto. Se eu levar lá o Alberto para pregar, ele não vai arrastar a multidão. Tem que impactar. Tem pessoas, e eu acho que os mais velhos entendem isso melhor que eu. Há pessoas que não reconhecem Deus na vida do pastor Sadraque. Tem o pastor Sadraque como um meio de encher as suas atividades. Eles não reconhecem a comunhão que o pastor Jorge Batista tem com Deus. Não é isso que eles estão aí buscar. Eles sabem que o pastor Jorge Batista é um dos pastores mais respeitados em Angola, e se nós o convidarmos, nossa atividade vai estar cheia.
E O se que a ele nossa vai trazer atividade... Não, não, se ele vai pregar o que isso não interessa. o conteúdo, é o público que ele vai trazer. Os holofotes. O que nós queremos é que a nossa atividade tenha sucesso e nós nos tornamos tão medíocres que o sucesso da nossa atividade está caracterizado no número de pessoas que sentam para compactuar conosco a pouca vergonha que Deus passa. Tá vendo? Olha, uma coisa que me deixa feliz é saber que essa nossa, como é que eu vou dizer? Não quero ser ofensivo, né? Mas essa nossa porquice espiritual não diminui nem um bocado a essência do nosso Deus. Se Pelo contrário. diminuísse, mano, se diminuísse, Deus já teria acabado. Estaria esgotado. Mas Porque o que nós fizemos, o que é nós muita brincadeira. fazemos, eu não tenho, estou aqui a falar abertamente, eu, enquanto cristão, eu não tenho coragem de discutir com o ateu. De se apontar mesmo sobre, vou lhe falar que é dos erros do ateísmo. Tipo, vocês ateus vivem assim, ou com o afrocrata, ou com o pan-africanista. Talvez o católico tem. Mas eu mesmo, já principalmente eu por ser pentecostal, já não tenho, mano. Quando ele me fala assim, você na tua igreja oram com o rabo no ar, eu vou lhe falar aqui. Oram a trepar nas paredes. Eu vou lhe falar o quê? É um dado curioso. Você acha que o Espírito Santo deixa as pessoas descontroladas até esse ponto? Não, as pessoas sabem. Quem te possui é demônio, mano. O Espírito Santo não possui ninguém, ele inspira. Nós somos a pior espécie de igreja que já existiu desde a fundação da Terra. Eu não sei se nós temos mesmo condições, mesmo até a graça. Eu acho que lembra que a professora dele te falava, é como Jesus Cristo está arrependido de morrer por nós. Yeah. Ele falava num tom de brincadeira, mas é sério. Porque o que nós fazemos, Jesus não é nossa bandeira, Jesus é como então? É nossa escada. Estamos a pisar em Jesus para nos darmos bem. Esse monopólio em termos eclesiásticos, o próprio ADP faz isso. Há uma, como é que se diz? É um sistema de casta, falando já sociologicamente, em que os líderes só podem ser da mesma família ou laços afetivos. Yeah. Quer dizer, posso fazer uma pergunta, né? Vou fechar. Talvez a última pergunta que vou fazer. Estamos a falar do reino de Deus ou do negócio Deus? Talvez falaremos da mercantilização da fé, no caso. Então, negócio Deus. Yeah. Não tem como entregar meu negócio no estranho. A confiança, no caso. É que meu negócio, na mão do meu filho, ainda é meu. Yeah. Há um controle. Na mão da minha família ainda é meu. E aqui fica muito simples. As pessoas têm que começar, porque eu não vou entregar. Ah, não, mesmo que quando Davi saiu, o reino ficou na mão do filho dele. Claro, o reino era patrimônio de Israel, não tinha nada a ver com a igreja. Aquilo é monarquia, não? Agora, o profeta, quando saía, não vinha necessariamente o filho dele. Aquele era o reino de Deus. Aquele não era o mercado de Deus. Porque nós temos, tipo, nós temos um grande mercado. Nós vendemos Deus, mano. Vendemos Deus e tudo o que esse nome pode oferecer. As esperanças,
a fé, o milagre. Então, o que nós estamos a vender é a fé. E esse mercado, você sabe, lucra mais que uma empresa de carros. Acho que é um dos mercados, é o mercado que mais lucra no mundo. Ah, viver a esperança do outro? Sabe o que mais me deixa malaique? Nunca Uhum. entrou em crise esse mercado. Yeah. Talvez com essa Só proposta de por lei. Talvez com a proposta de lei. nada. Ele até mais ele já sabe, isso não estraga, só aumenta no amor, mano. Quer dizer, só vai aumentar na micha.